Quero saudá-lo, meu irmão, quero saudá-la, minha irmã, neste primeiro domingo da Quaresma. Aqui nos encontramos outra vez para o nosso programa semanal, a leitura orante da palavra, sempre com o texto da palavra do Evangelho a ser proclamado e meditado no domingo. E desta vez é o primeiro dia da Quaresma, primeiro domingo da Quaresma, melhor, como já falei, é o domingo 1º de março. Para este domingo, 1º de março, o texto é Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. São 11 versículos, vamos à leitura primeiro, é assim que fazemos sempre. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos do céu se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Aqui estão os 11 versículos, meu irmão, minha irmã, do Evangelho de Mateus para este primeiro domingo da Quaresma, deste ano de 2020. Vamos aqui observar nessa primeira parte a da explicação. O que houve antes? Imediatamente antes, Jesus fora batizado. E ao mesmo tempo, ou melhor, no batismo, uma voz soara desde o céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, uma voz vir do céu, o Espírito Santo, o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma de pomba, com a voz a soar, claro que o leitor fica maravilhado e pensa no extraordinário para Jesus. Tudo lhe seria fácil, tudo lhe estaria ao alcance de sua mão, segundo quaisquer desejos que sua soberania, uma voz do alto, a voz de Deus a dizer que Jesus é o Filho de Deus.
Claro, seríamos tentados, leitores de qualquer época, a imaginar que teríamos diante de Jesus um super-homem, cheio de onipotências e poderes, com decisões miraculosas a todo instante, segundo a conveniência. Então o evangelista, também Marcos, mas especialmente Lucas, os evangelistas, o evangelista Mateus, mas também Marcos, mais ainda Lucas, destacam esse processo profundamente humano de Jesus, a fraqueza. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estranho, Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto para que lá fosse tentado, como se tentar fosse um objetivo. Não é isso que o evangelista quer destacar. Quer destacar que Jesus, batizado com aquela voz do alto que ressoara, não quer de nenhuma maneira viver de privilégios divinos. Ir para o deserto para não é ser tentado, o evangelista escreveu, para ser provado. Jesus precisa provar? Não, ele não. Mas nós, leitores, discípulos, precisamos compreender que Jesus é tão humano, não é pecador, mas vestiu-se também de fraqueza humana e sentiu provações, desafios, experimentou tentações. A tentação primeira de se deixar fascinar por sua condição divina. 40 dias e 40 noites esteve jejuando. 40 dias, 40 noites. 40 é um tempo, um número. E se tratar de tempo, 40 dias, 40 noites, é um número muito caro à tradição do Antigo Testamento. Isto é o tempo necessário para alguém passar por um processo de mudança. Mas é também símbolo de uma geração, símbolo da história de cada um. A vida toda sob processos de tentações e de provações. É esta a dinâmica de sentido simbólico do texto. Jesus foi tentado, foi provado a vida toda. E é este o destino do discípulo também. Pois bem, o diabo então se aproximou. Se és filho de Deus, o tentador, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, por que fome? Aproveita de tua condição e prerrogativa de filho de Deus e tira alguma vantagem ou proveito disso. Está escrito, não só de pão vive o homem. Isto é, não basta saciar apenas a humanidade de ninguém. É preciso de Deus, de sua palavra. O evangelista escreve para que o seu leitor compreenda. Não está simplesmente retratando aqui, reportando um fato jornalístico. E não é que o diabo apareceu lá com aquelas figuras horrorosas que nossos desenhos mostram. A tentação vem de dentro. A mesma coisa, o diabo levou à cidade santa, ao pináculo do templo, o lugar mais elevado do templo. O templo é o lugar onde Deus mora. Estamos naquele tempo, naquela época. Atira-te daqui, afinal Deus vai, se és filho de Deus, faz este milagre. Que milagrão, ele se atira de lá. Todos o admirariam, porque Deus colocaria alguém a socorrê-lo. E a queda não o atingiria, impressionaria muito. Ele estaria num lugar, do ponto de vista religioso,
muito privilegiado e avantajado. Olha quanto ele pode dispor de Deus em seu favor, como se Deus fosse para ser consumido, explorado. Resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. A fé não queira colocar Deus à prova. Quem crê não responde à dúvida, mas na dúvida responde com fé. Também aqui, nenhum proveito para si. A tentação de tirar proveito pessoal da sua condição messiânica, também esta rejeitou. E ao final o diabo o levou ao monte alto. Desde o alto se pode contemplar a inteireza do mundo, assim se supunha na cosmogonia do tempo, da época. Mostrou todos os reinos com seu esplendor. Tudo isto te darei se me adorares. Ou seja, o esplendor glorioso do triunfo humano. Para quem quer buscar apenas este tipo de vaidade, é diabólico. Diabólico quer dizer, além daquela figura do adversário, dividir. A busca por poder e grandeza divide o coração humano. E então, vai-te, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. Nesse período de Quaresma, o Evangelho nos propõe Quaresma, 40 dias, 40 anos. Valor simbólico, uma geração, tempo para alguém se converter. É a vida toda, portanto, que na vida toda nunca respondamos ao que nos positivamente ao que nos distancia de Deus. O Senhor Jesus foi vencedor, não porque era humanamente forte, mas porque nos passos de sua vida, Deus esteve sempre no centro. E a Ele quis sempre dar uma resposta de fidelidade. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Querido irmão, querida irmã, passemos agora a parte orante do nosso programa. E só para recordar, é Mateus 4:1-11. É a narrativa das tentações de Jesus. Há pouco vimos que não se tratava de uma espécie de lugar isolado no qual o diabo, qual figura horrorosa, terrificante, se apresentasse para fazer algumas pilhérias de Jesus numa espécie de jogo de queda de braço. Não foi isso, mas que Jesus experimentou tudo o que de humano há de frágil, sem ter sido pecador, mas experimentou também as fragilidades dos pecadores. Mas antes queiramos nos colocar de maneira centrada em nós mesmos, não egocentrada, mas voltados para a nossa interioridade. Respiremos profundamente, uma vez, outra ainda.
seguindo o ar, com a nossa consciência, seguindo o ar que entra pelas vias aéreas, que passa pela garganta, traqueia, que enche os pulmões e os infla. O ar de lá retorna, o caminho do retorno sai, novamente, ida e vinda, inflar-se e desinflar-se, o coração a bater, o sangue a circular. É a vida, cujo dinamismo nunca cessa. Também assim nunca cessa o amor de Deus pelos seus e o Espírito de Deus em cada um de nós. E agora juntos, voltados para nós mesmos, sentindo a vitalidade física, o coração a bater, o sangue a circular, tentemos desde dentro de nós orar ao Espírito Santo, para que Ele venha orar com a palavra, para que a nossa palavra pronuncie a palavra do Senhor. Vem, Espírito Santo. És o amor do Pai, és o amor do Filho. Vives em nós, Tu nos fazes aptos a acolher, a discernir, a reagir, a responder à presença de Deus em nós. Que possamos agora, por Tua luz e graça, aderir à Tua graça, à Tua presença, e por Ti, sustentados, possamos rezar com o Evangelho. Passemos agora a imaginar as cenas que o Evangelho, há pouco explicado, nos propõe. Tentemos imaginar o Senhor Jesus em algum lugar isolado, recolhido, distante dos agitos do cotidiano. Talvez o Senhor esteja a olhar-se, tem consciência de quem é, percebe-se ungido, percebe-se dotado das riquezas de Deus, do alto, percebe-se também frágil, quem sabe tentado a apreciar a capacidade de prodígios e de milagres, se és filho de Deus, transforma pedras em pão. E ao mesmo tempo o seu amor pelo Pai. O homem não vive somente de pão, mas da palavra. Podemos até imaginar o Senhor a escolher ficar com o Pai, optar por sua verdade amorosa, não tirar proveito ou vantagem da sua condição de filho de Deus. É preciso muita humildade. Vamos imaginá-lo agora. Começa a ter consciência o Senhor de quem é Ele. A tentação de fazer milagres e prodígios. Atira-te daqui que os anjos vão te socorrer. Nada tão miraculoso, não? Ou fazer todas estas, operar tantas realizações tão grandes. Todos o admirariam. Todos se fascinariam com a sua condição privilegiada. Quanta fama, quanto destaque, quanta autossuficiência até entre escolher reconhecimentos humanos e Deus, sua escolha. Adorarás o Senhor teu Deus, não o tentarás. Tentemos imaginar o próprio Senhor
ciente de todo o poder que dispõe, e vê-lo sob tentações de fascinar-se com o seu poder religioso. Tudo isso eu te darei se me adorares. Quantos ganhos ou projeções, ou quanta grandeza de poder humano se me adorares. E a resposta, somente a Ele, somente Deus. E agora vamos com o Senhor até lá. Ele vencedor, eu também, desejando uma vivência religiosa que me assegurasse benefícios. E o Senhor olha para mim e talvez queira me orientar, queira me ajudar a orar para que eu não peça grandezas. Sou tentado a ser grande. E Ele olha para mim e está a dizer que na minha oração eu preciso pedir não o que me engrandece, mas o que engrandece Deus. E Ele me olha. Talvez eu também experimente o desejo de milagres, como Ele. Atira-te do alto, os anjos vão socorrer. Quem sabe eu gostaria de não ter que enfrentar nenhuma provação, de eu ser um religioso que não precisasse de nada despojar-se. Eu gostaria de ser um cristão que dispense de converter-se. Gostaria de ser alguém acomodado ou saciado de uma religiosidade que não pede de mim mudanças. E o Senhor me olha, não me condena, não se decepciona comigo, mas olha-me e diz da sua experiência. Vamos um pouco mais, continuemos a imaginar poder, os gostos que tenho por poder, por projeções, por riquezas. Tudo isto é meu e eu te darei se me adorares. Assim a tentação do Senhor. E Ele me olha e reconhece que eu gostaria de uma vida folgada, rica, despreocupada, triunfal. Eu até gostaria de amar, sem sacrificar-me por quem amo. E Ele me olha, mas não me condena. Todavia pede de mim uma palavra, que eu escolha, que cristão quero ser, a quem quero seguir, que nesta quaresma o que é que eu quero mudar, o que preciso mudar. Ele sabe das minhas vaidades, das minhas ambições, dos meus egoísmos e olha para mim. Talvez queira pronunciar alguma palavra. Provavelmente eu posso lhe dizer que não consigo me livrar de certas tentações. Talvez a minha oração deva ser: se eu não consigo me libertar, que seja Ele a libertar-me. Então agora é a hora da minha oração, de eu pedir a Ele, que movido pelo Espírito Santo, como foi Ele venha caminhar comigo no esforço de tirar de mim tudo o que em mim me afasta de Deus. É algo que procede de dentro, mas há muitas coisas no meu interior que me distanciam dele, Pai.
que o Senhor venha tomar-me pela mão num caminho de quem quer reconstruir sua intimidade com o Pai.